Olá, seja muito bem-vindo ao Fora de Quadro, um podcast produzido por O Meridiano. Eu sou o Sérgio Denês Eu sou Gabriel Ripardo. e a gente segue a nossa maratona de comentários sobre Hidden Rivalry, falando hoje sobre o segundo episódio da série e também dos capítulos correspondentes do livro. Se você ainda não assistiu o nosso papo com os comentários gerais sobre a produção ou sobre o primeiro episódio, eu te convido a assistir antes de assistir esse aqui. Bom, e eu acho que a gente pode dizer que neste episódio que a gente vê o afeto entre o Shane e o William nascendo de verdade, né? Particularmente, é um episódio que eu adoro. Eu reassisti momentos antes da gente gravar aqui. Tô com muitas anotações para comentar com vocês. E você, Gabriel? Eu tô também com muitas anotações, mas uma coisa que me chamou muita atenção é em relação a quanto esse episódio ele é diferente estruturalmente do livro. Uhum. Logo, eu reli o livro, os capítulos que são referentes a esse episódio, e eu fiquei chocado, assim, o quanto o episódio, ele acrescentou. Então, a gente começa já puxando, assim, a corda. No começo do episódio tem aquela montagem dele se comunicando, acho que em 2011, através de... entre diferentes estações, e aquilo não tem no livro. No livro a gente Uhum. de onde a gente terminou o primeiro episódio, que foi no rooftop, né? No livro a Uhum. gente começa com um capítulo onde o William, ele tá num avião e tem uma turbulência e ele ajuda um colega dele. Então eu fiquei muito achei muito interessante assim, porque eu acho que é como a gente conversou também no episódio passado, ele deu de certa forma uma camada a mais, assim, aos personagens. A gente vê eles interagindo mais. Principalmente porque também tem um salto temporal, assim, muito grande no livro. A última vez que a gente viu eles no rooftop era 2011. Esse Uhum. episódio ele já começa em 2013, assim. Uhum. Mas como foi pra ti, assim? Quais as tuas impressões do episódio? Eu gosto muito mais dessa dinâmica na série. Eu acho que deu para perceber muito mais essa passada temporal. Acho muito criativa a forma como eles usam as mensagens. Você consegue conhecer mais. A gente está, né, conhecendo ainda a personalidade deles. A gente assiste a série completo, né? Mas a pessoa que assiste pela primeira vez está criando essa intimidade. E eu anotei aqui, esse momento de introdução é do verão de 2011 até Spring é o que mesmo? Fugiu aqui. Primavera. A primavera de 2013. Então, eles trocam mensagens ali sem ter nenhum encontro, né, aparentemente físico e sexual durante todo esse tempo. E aí tem trocas de mensagens que eu acho que são icônicas, né? Então, tem a nude que é enviada, que é muito engraçado. Eu Pega de adoro esse surpresa, né? momento. Pega de surpresa todo mundo. Teve o 9 gols para cada inch, né? Que também é outra troca aí apimentada e muito divertida também. Uma coisa assim que eu achei muito bacana em relação às mensagens é que na série é um pouco diferente do que a gente tem assim no livro. No livro existe uma troca de mensagem específica, que é a que eles estão no vestiário o William ele manda pro Shane How many times can you come in an hour? Aham. E, assim, se pros... Eu não sei como é que vai chegar legendado, eu não sei como é que eles vão fazer na legenda ou na dublagem, mas só explicando pro pessoal que talvez não tenha um conhecimento, assim, muito tão aprofundado do inglês, um tema muito recorrente, assim, no começo do livro é quanto o inglês do Ilha, ele é rudimentar. Porque inglês é Uhum. muito diferente, ele tá aprendendo russo e tal. E aí, a palavra come pode ter sido dois significados, assim. Pode tanto significar chegar, tipo, eu cheguei em algum canto, quanto gozar. Uhum. Então, ele manda a mensagem no sentido sexual, assim, de sexting, mas ele escreve como se ele tivesse colocado assim, chegar. E aí é engraçado porque no livro o Shane, ele entende na hora, assim, ele fica. Ele escreveu alguma coisa errada e aí ele percebe que é uma mensagem com teor mais sexual, né? Mas na série eles expandem muito isso. Então tem várias mensagens e é muito divertido porque você vai entendendo que o William ele tá se sentindo mais confortável assim em inglês.
Uma coisa que é muito frisada nos capítulos passados, pelo menos no livro, é o quanto ele fica assim, não, inglês é uma merda, eu sou uma Aham. bosta em inglês, eu sou ruim em inglês. E agora parece que ele já tá conseguindo até fazer essas piadinhas assim sexuais, então mostra que ele tá ficando mais confortável, pelo menos com a língua, com a língua, né? Exato. E depois a gente tem a cena do flat que é bem diferente também, né, dos livros. Nos livros tem uma questão que envolve a intimidade da casa do Shane. Então o William ele Sim. fica imaginando como que é o quarto do Shane, como que é essa coisa ali, como que ele habita, enfim. É realmente uma coisa que passa pela cabeça dele e é assunto entre eles em alguns momentos também. Mas aqui a diferença é a seguinte, né? Nos livros, o Shane, ele tem tipo um prédio alugado. Eu não entendi muito bem, na verdade, os, o- as trocas ali de palavras sobre mercado imobiliário americano, tá? Mas o que eu entendi, ele tem tipo Canadense. canadense, exatamente. Ele tem tipo um prédiozinho assim alugado com alguns apartamentos e tal, e ele levou o Ilha pra lá, não pro lugar que ele mora de fato, que é diferente na série, né? Que ele aparentemente ele habita aquele lugar. Então, essa coisa da curiosidade não existiu, né? Já foi matada logo no um dos primeiros encontros sexuais dele, né? E o que que Sim. você achou? Eu senti um pouco de falta disso na série porque eu achei muito legal essa curiosidade pelo íntimo dele. Tipo assim, no livro mostrou como o William ele estava interessado em conhecer mais sobre o Shane ao longo desses anos também. Sim, assim, eu não tenho uma resposta definitiva, mas pelo que eu entendi na descrição do livro, é como se ele tivesse vários imóveis que ele compra, Uhum, e uma coisa assim que é muito frisada no livro é que, e se eu não me engano, ele chega a falar isso na série também, é que ele mora, tem esses apartamentos, mas embaixo já funciona uma loja. E se uhum, eu não me engano, na série ele está alugando para uma loja, mas o que me chamou a atenção assim nessa cena não foi nem tanto essa questão de ser onde ele mora ou não mora, mas eu fiquei muito impressionado porque fazia tempo que eu não revia esse episódio e no livro é muito assim, eu moro aqui, eu tenho vários apartamentos que eu compro, reformo, e ele fala que no esse apartamento em específico onde eles estão, o único local que está completo é o quarto. E aí eles vão fazer um bem bom e uhum, pronto. Na exato. série tem todo um flerte, assim, eles conversam, eles fazem piada. Inclusive tem não uma piada, mas assim, a reação do Ilha quando o Shane abre a porta, que ele fala assim, "Ei, você vai me matar." Porque é uma coisa, ele não fala muito bem, tipo, não, você pode vir na minha casa, ele só fala, não, você vai em tal canto, a gente se encontra em tal canto. E aí num beco escuro. Então eu Aham, achei isso muito interessante, mas essa dinâmica, assim, que a série propõe também de ser um lugar onde o Shane, ele tem essa intimidade, onde é um lugar onde ele se sente confortável, é muito bacana, porque até então a gente só viu o Shane em posição de, entre muitas aspas, de submissão. E essa, exato. pelo menos, é a primeira cena que parece assim, que de certa forma ele tá no controle, porque é o local que ele conhece, é o local onde ele se sente confortável. Interessante isso. E falando sobre intimidade, a cena de sexo que a gente tem nessa sequência, comparado com o episódio anterior, ela deixa de ser feroz e perigosa, né, no sentido ali de ser descoberto e da tensão da própria descoberta do corpo um do outro, né, para ter um tom muito mais íntimo, né? Não que sexo seja algo necessariamente íntimo, né? Mas é que o comportamento deles eu percebo que está bem diferente dos encontros do episódio anterior, né? O desejo ainda é urgente, mas é muito mais carinhoso. Eles trocam carícias, olhares, beijos, tem essas piadinhas. A trilha sonora é lenta, é delicada, é romântica. Mas o limite estabelecido é meio que isso, né? Porque logo menos o William vai embora. Mas acho que é a primeira cena mais, entre algumas aspas, romântica, de fato, que a gente vê na série, né? Sim, na série eu acho que, como a gente tinha comentado no episódio passado, onde não tinha ficado muito claro essa passagem de tempo, eu acho que na série eles conseguem trabalhar melhor nesse segundo episódio, assim, você percebe Uhum, que não é mais aquela
euforia, assim, de vamos transar. É uma coisa Uhum, mais tipo, ele já tem uma certa intimidade. Inclusive, uhum, até, se eu não tô enganado, é a primeira vez que, pelo menos na série, é a primeira vez que eles vão ter relação sexual de fato com penetração. uhum, No livro, a gente já tem acesso a isso no capítulo 7, se eu não me engano. Então, eu acho que na série é muito mais. É como você falou, assim, é trabalhado e a gente consegue perceber que, ao contrário das cenas dos encontros sexuais do primeiro episódio, é que eles estão dividindo mais. Eles estão muito mais confortáveis na intimidade, que é uma coisa que no primeiro episódio eles não estão, né? Toda vida que uhum. eles estão juntos, na cama, é desconfortável. E aqui não, eles já estão confortáveis, assim, um com o outro. E eu acho que essas cenas mostram como essa série não é uma pornô chanchada e vai muito de encontro com uma entrevista que o Hudson deu e foi publicada na semana que a gente grava esse episódio, dele comentando que, para a visão dele, né, do ator, essas cenas íntimas de sexo são tão importantes quanto cenas de diálogo. Porque é isso, né? Vai construindo ali o clima entre os dois personagens. Essa, particularmente, eu acho que é uma das mais bonitas nesse sentido, da construção da relação deles e de tudo que vem por aí. Eu concordo com o Hudson, porque eu fico pensando, assim, encontros sexuais são momentos de muita intimidade. Então, você conseguir trabalhar isso em tela é você ter acesso ao íntimo de dois personagens e não necessariamente você precisa colocar em palavras. Então, as cenas, assim, sexuais, claro, elas têm o seu papel de excitar a audiência, mas, assim, Uhum, também tem um subtexto muito bacana, seja como eles iluminam, como eles estão mais confortáveis, qual é o ritmo ali que eles estão. Como você falou, assim, não é um pornô chanchado, o objetivo não é um pornô, não é assim, o objetivo não é, o objetivo principal, pelo menos, não é esse, mas uhum, é disso, de você ter acesso ao íntimo e perceber como a relação deles vão mudando e como isso impacta também nas relações sexuais, assim. Eles não são mais adolescentes, que nem nos primeiros exato. episódios, né? Eles já estão adultos, eles estão mais maduros, então eu acho que isso reflete também. E até essa possibilidade de abertura que eles têm nesse episódio. Porque, Sim. ao contrário do que a gente estava comentando no episódio passado, esse tá, assim, você se sente meio encabulado porque parece que você tá interrompendo um encontro de casal, assim, eles estão muito mais íntimos. E tem uma cena que pra mim é uma das favoritas da série, que é a cena da escada, que eles estão ali se despedindo e tal. E aparentemente aquele beijo da escada foi improviso, né? Segundo as entrevistas, eu andei lendo que não estava no roteiro. E Foi? maravilhoso, é muito fofo. Eu não sabia, assim, porque no livro tem esse beijo também. Você falou da cena da escada, uma cena que eu achei muito bonita foi a primeira cena da escada, assim, quando o Ele William subindo correndo. chega, eles correndo, eles É, competição, porque muito bom. acho que mostra, assim, pra lembrar que eles são meio bobões também. É, É, e tem ainda essa competitividade, mas a cena da escada eu acho que pra mim foi o primeiro momento aqui que, assim, que cimenta essa intimidade. Acho que a palavra do episódio de hoje é é intimidade. intimidade. E é muito bonito, assim, você fica com o coração quentinho. E eu É. lembro, e no livro, assim, isso é uma coisa que a gente não tem acesso, mas no livro fala que o personagem do Ilha, no final é ele que dá, ele rouba, assim, esse beijo do Shane, depois deles flertarem um pouco, e aí fala assim, não, ele foi pra casa e enquanto ele tava no táxi, ele tava sorrindo com ele mesmo. Então, eu acho que é muito bonito, assim, assim, você vê em tão pouco tempo uma relação florescendo. E logo depois disso a gente já vai direto para as Olimpíadas, né? Que é um arco tenso que para mim é muito mais desenvolvido e interessante na série. Claro que tem todo o aspecto da visualidade, né? Então a gente não vê a Rússia necessariamente, mas a gente tem um gostinho ali, você fala, nossa, episódio de viagem é sempre legal, né? Por mais que os recursos ali sejam muito escassos. Mas é Você lembra muito do legal. Você lembra do Hum. pessoal descobrindo que eles gravaram em locação? Sim, é tudo no Pro- truque.
Não, eu fiquei assim, eu fiquei, gente, isso obviamente é uma série que não tem, não é assim Exato. não é um sense8 que eles mandavam o pessoal. Assim, você vê muito janela, né? Porque eles usam o fundo de LED. Eu fiquei assim, vocês realmente acharam que eles tinham budget de mandar o pessoal pra Rússia, que está em guerra? Pois é, por isso que eu falo, um cheirinho, um gostinho do que poderia ser a Rússia, né? Mas no nosso imaginário a Sim, gente foi lá, viajamos junto, né? estava É, todo mundo em sorte. exato. E a primeira cena é a cena da cafeteria, que tem um climão já, né? E a gente vê dois personagens que são bem importantes ali na história geral. É a segunda vez que a gente tem acesso ao personagem do Scott Hunter. O primeiro foi no primeiro episódio, naquela cena que a gente comentou, que foi adicionada, né? No rooftop. E aí, dessa vez, a gente tem acesso, eles estão conversando. O Scott, a gente pode, acho que, conversar mais sobre ele no próximo episódio, porque é o episódio dedicado a ele, mas essa cena ela ocorre diferente, assim, no livro. No livro, o Shane, ele tá caminhando na praia, porque Sochi é uma cidade litorânea, e na série eles até chegam a comentar isso, né? Tipo, nossa, isso aqui é uma praia. Cronologicamente, isso se passa em 2014. Uhum, E eles chegam a falar, se eu não me engano, do amigo do Shane, que ele é patinador olímpico. uhum, Não vou lembrar a distinção, assim, do que. Mas aí esse personagem, que é do time do Scott Hunter, ele fala que, ele é muito bravo, né? Bravo não, é brave, corajoso. Ele é é, muito corajoso de estar aqui na Rússia depois do que aconteceu. E aí, assim, eu não sei se todo mundo que escuta a gente tem acesso a esse tipo de informação ou se é do interesse público, mas fazendo um recorte muito rápido, assim, o que aconteceu foi porque em 2013 se passou uma lei na Rússia, que é a lei que eles criminalizaram o que eles consideram como propaganda antigovernamentais. E aí eles conseguiram, assim, teve todo um movimento político para enquadrar qualquer símbolo LGBT, uhum, seja a bandeira, bandeira trans, pins, broches, qualquer tipo disso seria considerado como propaganda. E aí seria propaganda de grupos extremistas que eles consideram. Então é uhum. totalmente criminalizado, assim. E achei muito interessante, foi uma escolha muito boa, assim, porque dá uma certa sutileza, não é uma coisa que eles tocam, mas é uma coisa que tá lá, assim, pra você descobrir. E aí eu fui, claro, eu fiquei assim. Eu gosto muito de pesquisar sobre isso, então eu fui mais a fundo e eu fui ver como tá, como foi essa questão, assim, para as pessoas LGBT da Rússia e como tá hoje em dia. E aí tem toda uma discussão, claro, porque o maior argumento, assim, não, mas não é ilegal você ser gay, lésbica, bissexual, transexual na Rússia. E de fato, Uhum, assim, não é legal, não é que você não possa ser. Mas qualquer tipo de manifestação que eles considerem como propaganda, existe um direito de intervenção policial. Então o pessoal fala assim: você pode frequentar um bar gay, mas você pode frequentar um bar que seja LGBT, inclusivo, mas em qualquer momento a polícia pode invadir, pode enquadrar todo mundo. uhum, Então não é um ambiente seguro. E como não é um ambiente onde se pode conversar, se pode discutir e se pode falar isso, as pessoas elas vão ficando cada vez assim, não, então não é um ambiente seguro para as pessoas, então é uma coisa que não se discute. Apesar de uhum, não ser criminalizada, assim, não é que você vá ser pena de morte ou você possa ser preso, você não pode fazer, assim, você não pode ser você em público. Então, é, eu acho que duas coisas muito fortes, assim, que nos últimos tempos eu estava assistindo um show de uma cantora, e aí eu vi que, eu não sei, acho que todo mundo sabe, mas assim, tem uma capinha de telefone que são várias cores. Não é nem a bandeira LGBT, mas é uhum. tipo em forma de arco-íris. E aí tinha uma pessoa levantada com a capinha gravando e a capinha tava borrada na gravação Nossa, oficial. Porque poderia ser identificado como um símbolo de, talvez seja a bandeira gay em outras cores. Então poderia ser uhum, propaganda. E outra mais recente, que eu acho que até tem a ver um pouco com a série, tem uma música que ficou muito famosa, voltou a ficar famosa agora com a série, que foi a música do duo russo Tatu, All uhum. the Things She Said. E recentemente, assim, eu não sei se as pessoas têm essa noção, esse duo voltou a se reunir, elas estavam separadas e elas voltaram a fazer uma turnê por alguns países.
E elas estão, assim, elas não podem cantar essa música ou a versão em russo dessa música, porque como relata explicitamente, assim, um romance entre mulheres, elas não podem, porque senão é considerado propaganda. E Elas tem outra podem ir música. fora da Rússia, você sabe? Então, tá tendo todo um debate, porque até então, desde que teve essa proibição, só teve shows na Rússia. Entendi. Então, os fãs estão. Tá tendo uma discussão, assim, no fórum do será que elas podem? Na Rússia, o pessoal puxou coro Hum, em, pra versão em russo de All the Things She Said, né? All the Things She Said. E aí tem também outra música da discografia delas, que é Mальчик Gay, que elas cantam sobre se apaixonar por um menino gay. E essa foi banida, assim, não pode cantar. Então, eu acho que isso já dá, assim, um panorama mais concreto, talvez, pra gente, que do lado de cá a gente não tem tanto acesso, né? Muitas vezes o que se escuta é tipo, a lei anti-LGBT da Rússia, mas como é, assim, de fato? E aí, de novo, assim, olha como é interessante. Tem essa série que eles fazem essa menção. Se você for atrás, você vai ver, assim, que olha, tá acontecendo isso lá. E isso dá um peso muito maior, talvez, pro personagem do Ilha, do muito. porquê que ele vai ter ações mais pra frente. Porque talvez muito do que a gente tem acesso, a gente fica assim, ah, não, ele se apaixonou pelo Shane, então ele vai querer sair pelo amor. Mas Hum, talvez seja muito mais do que isso, assim. Ele é um exato, personagem que ele não é 100% hétero. Então, cadê a segurança também? exato. Acho que muito obrigado por trazer todo esse contexto maravilhoso e acho que fomenta muito toda a tensão que a gente vê logo em seguida, né, naquele encontro que os dois têm no telhado. Claro que tem o contexto familiar que a gente vai ver logo na próxima cena, se não me engano, mas acho que é uma mistura de tudo, né? Que ali deixa o William tenso, seco, nem olha na cara do Shane. Claro, enfim, são muitas coisas que estão passando pela cabeça dele. Depois a gente descobre que tem uma questão de performance no esporte, né? Que ele tomou um esporro ali porque, por causa do time dele que não estava indo muito bem, enfim. Mas esse distanciamento certamente é fomentado também por essa situação no país, né? E ele Uhum. fala lá, né? We are anything. Eu acho que ele We, fala alguma we coisa are, assim. we are not a thing here. Exatamente isso. Então é um contraste gigante das cenas anteriores, de mais carinho, né? De mais intimidade, a palavra aqui do episódio. E a gente precisa ter essas cenas num bom romance, né? De deixar a gente um pouquinho triste também. Mas, ai, não é legal não, galera. É triste. Essa próxima cena que a gente tem acesso também já se conecta muito com a cena do William conversando com o pai, do baile, que são. No livro é um pouco diferente. A Uhum. cronologia eles mudaram um pouco. Então, o Shane, ele manda essa mensagem pro William enquanto ele está caminhando na praia. E aí a gente tem um. A gente vai pra visão do William, onde ele fala que, se eu não me engano, na série ele recebe uma ligação do irmão dizendo que o pai quer encontrar com ele, né? No livro é um pouco Sim. diferente. Ele só fala assim: não, eu tenho que encontrar com meu pai e tal. E aí eu acho que nisso começa. Eu percebo que, pessoalmente, assim, eu percebo que é aí que tem uma virada em relação à autora, assim, onde, a partir dessa cena, no livro, pelo menos, o Ilha, ele meio que vira o personagem, assim, principal. Uhum. Porque a gente falou isso no piloto, e eu fiquei me perguntando, assim, será que, de fato, o Ilha, ele é um personagem principal, ele é o personagem preferido da autora, e por quê? E a humilde conclusão que eu tirei até agora, fazendo uma análise assim bem por cima, é porque esse capítulo para mim ficou muito claro, porque quando você está lendo, você tem acesso ao que o William está sentindo. Uhum. Então ele fala, o pai lá tá dando um esporro nele, é uma situação super desconfortável, e aí a autora ela descreve muito assim e o William estava se sentindo diminuído, o William estava se sentindo nervoso, o William estava se sentindo com raiva. Enquanto, em comparação, quando a gente tem cenas com o Shane, é muito ele descrevendo, ele descreve o ambiente, ele descreve o comportamento de outras pessoas. A gente não tem tanto acesso assim a um. E o Shane estava sentindo isso, o Shane estava com Uhum. raiva. Mas que também é o momento em que, assim, a autora começou a dar paulada no Ilha, porque até então ele era só o.
Não, ele só é o personagem mais babaca, o cara que é super se Ah, acha. se acha, exatamente. E aí eu acho que a gente já tem assim mais uma camada de tipo, será que ele se acha? Será que ele precisa colocar uma armadura assim? Porque toda Uhum. vida que ele tá na Rússia, ele vira assim, é o personagem mais miserável da face da Terra, né? É. Nesse momento inteiro é só ele levando paulada atrás de paulada. E aí eu acho que a gente. Eu não sei, você quer comentar alguma coisa sobre a cena dele com o pai dele? Uma coisa que eu achei interessante, tem uma citação à mãe, a primeira citação dentro da série direta à mãe dele, e depois o pai se corrige falando que na verdade estava falando da madrasta, e é nessa cena que a gente percebe que o pai está com alguma condição neurológica também, Uhum. que é importante para o desenrolar da história. E aí, só assim, fun fact também, já que o nome da madrasta dele no livro, ela é uma meia personagem, assim, o nome dela é Polina. E é engraçado, porque na série eu acho que não. Eles só falam assim, ah, essa madrasta, não falam dela. Mas o irmão dele ganha um papel muito grande, ganha um papel maior na Uhum. série do que no livro. Assim. No livro só fala, não, tem seu irmão e pronto, acabou. Então, na série, eles colocam ele como essa pessoa que ligam e fala assim, não, você tem que falar com o nosso pai e tal, ele tá procurando. E aí tem a grande cena, assim, que foi também acrescentada, que foi aquela cena do baile. Aquilo não existe no livro, na literatura. A gente só tem uma descrição de que vai ter isso e que o William, que o pai dele fala que ele quer se encontrar. Eu anotei aqui. Ele quer se encontrar com um ministro. E aí ele fala que o pai dele critica que o time dele perdeu para a Letônia, que ele deveria se sentir honrado porque um ministro quer encontrar com ele. E lembrando assim, a gente fazendo, de novo, a gente fazendo a linha cronológica, nessa época o Ilha tem 21 anos. Uhum. E ele tá morando 3 anos fora da Rússia. Então, pensa assim, você passar por essa cena tão acachapante, sendo uma pessoa tão jovem, com um despreparo. E eu acho que já mostra muito de como a família dele exigia dele, talvez, uma questão de performance. Então, Sim, porque talvez pro hockey, para ele, tem uma função muito diferente do que tenha pro Shane em comparação. exato. Claro, tipo assim, os dois foram criados para isso, mas de formas muito diferentes, né? A relação deles. Você me lembrou uma coisa. Dentro do livro, eu achei que tem muito mais peso o mico que a Rússia passou nas Olimpíadas, né? Na série não tem uma menção assim muito relevante para mim. Eu não senti o peso da derrota e da vergonha que eles passaram dentro do próprio país, né? Sendo os hosts ali da Olimpíada. Enfim, e essa cena é maravilhosa que você estava descrevendo, né? Que tem o baile, depois tem a cena do banheiro, a gente vê a nossa querida amiga Sveta aparecendo novamente, dona do carisma, eu adoro essa personagem. Eu torço muito para eles conseguirem enfiar ela de alguma forma que faça sentido na segunda temporada, só porque a atriz é muito boa e a personagem quase uma guia espiritual, como eu falei também em outro momento. Já tem assim uma expansão. E aí uma coisa que só nessa reassistida mais detalhada eu fui perceber que eles alteram também o personagem da Sveta, né? Que no livro eles deixam muito claro, assim, ela é filha de um ex-jogador, e se eu não me Uhum. engano ele é goleiro. Não sei nem se é goleiro, mas ela é filha de ex-jogador e ela só aparece nos Estados Unidos. E na Sim. série, eles falam muito abertamente, assim, ela fala que o pai dela é um ministro, dá-se a entender que é o ministro dos esportes, alguma coisa assim, mas ela é filha de algum ministro, e aí você vê, assim, que tem toda uma articulação, na série eles constroem muito melhor o vínculo dela com o William, porque ela fala, não, eu apostei com meu pai que você ia ganhar só no próximo ano, mas assim, pra você ganhar esse ano, você faz tal coisa, porque fulano tá ferido, fulano não Incrível. tá, então você vai em tal canto, e aí você ganha, e aí meu pai fica feliz com você, porque eu apostei que você só ia ganhar ano que vem. Então você vê assim que eles são. O vínculo deles é muito bacana, porque no livro ela é uma personagem que ajuda muito o William, mas é mais tipo, eles transam aqui, e aí eles conversam, ela é a única pessoa que me entende, ponto. E na série não, mostra assim que eles têm um passado muito legal, eles têm uma dinâmica muito legal. E aí também tem um personagem muito polêmico que eu queria saber a tua opinião, que é o Alexander, ou o Sasha, como eles falam.
que é o filho do treinador que o William teve um relacionamento. Mas como você vê assim, esse personagem? Gente, personagem interessante, né? A gente identifica ali então o que provavelmente foi o primeiro contato do Ilha com um outro homem de forma sexual ou romântica, né? A gente vê também aqui novamente essa questão do perigo e o próprio Sasha menciona isso, né? Ele fala alguma coisa tipo: "Ah, mas eu lembro que naquela época você gostava do perigo". Então, é de fato uma condição ali do Ilha, né? E eu gosto muito, acho que o papel provocativo do personagem ali naquela cena foi excelente. Curiosidades, né? A gente ficou sabendo essa semana porque esse ator deu uma entrevista falando que ele tentou também o papel do Ilha, mas ele acabou sendo escalado para o Sasha. É. Eu não sei como iria funcionar, né? Eu não sei como fizeram os testes, porque ele é tão magrinho, né? É, eu não consigo ver ele de Ilha. Eu acho que o Connor é um Ilha perfeito, na minha opinião. E o engraçado é que eu tive, quando eu tava assistindo, eu fiquei assim, ih, caraca, chamaram outra pessoa que fala em russo, e o ator também é americano, né? Ele Também é falou, tipo, não americano. tinha ideia, só me deram um texto, eu decorei e fui. Então a única pessoa que fala russo de fato, assim, no elenco inteiro é a atriz da Sveta, né? Aham. E aí o que a gente tinha comentado, assim, que as mulheres, elas estão nessa posição quase de santas guias espirituais, é muito engraçado porque tem uma cena que envolve droga ilícita, eles estão dando um tapa de pó de arroz, assim, se é que você me entende. E aí, na cena que ele oferece assim pra Svetlana, ela fala tipo, ai não, eu tenho que ir dormir, galera, falou, tchau. E aí ela Aham. vaza. Então dá a entender, assim, mas não mostra de fato, ao contrário do personagem do Sasha, né? Que, É, a questão da deixa eu moralidade, ver, né, das mulheres, de fato, elas estão sim. imaculadas na série até o momento. E aí, é, aí a gente tem outra mudança do livro, assim, que no livro o William ele recebe não esqueçam que o Shane ele mandou uma mensagem pro William, né? Ele mandou uma mensagem falando tipo, ah, você tá bem? E no livro ele recebe essa mensagem assim que ele termina a conversa com o pai dele. E aí por isso assim que ele fica, não vou responder não, a vida tá uma merda, não vou também responder essa mensagem não, foda-se. E na série ele recebe essa mensagem assim que ele termina de ter essa interação com o Sasha. Então teve outra alteração assim também. Eu E gostei aí, dessa só fazer. alteração porque eu acho que fica paralelos interessantes entre o passado e o presente, talvez o futuro dele. Sim. Nossa, não tinha pensado nisso. Muito bom. É. Eu queria também só fazer um negócio assim. A gente falou no episódio passado do apelido da Svetlana e Sveta. E eu não sei. As pessoas não devem saber, porque apelido em russo é uma coisa é louco assim, mas o nome do personagem é Sasha, mas Sasha é apelido de Alexandre, que seria Alexander. Então seria tanto masculino quanto feminino. Então é por isso que eles falam assim, Sasha. Se alguém quer acompanhar Drag Race, a vencedora da nona temporada, a Sasha Velour, o nome dela é Alexandre. É porque ela também tem Hum, descendências eslavas ali do. eu não sabia dessa curiosidade da Sasha, não. É. Faz O sentido. teu apelido seria Ciroja. Ciroge. Cirioja. Sirioge. Mas por quê? Qual que é a lógica? Porque Sérgio seria o equivalente dele de Serguei. Ser gay, E é. o apelido de Serguei seria Cirioja. Entendi. Mas não... O do William Estranho, né? seria Porque não Yusha. parece. Porque nossos apelidos eles encurtam, né? Normalmente, ou dá um nome pra zoar a pessoa, né? E aí, Sirioge de Olha, ser gay. de uma forma sim, mas me pegou muito porque eu cresci com um cara que o nome dele era Chiquinho. Hum, E aí eu é, achava que o nome dele era Chico. E aí eu descobri que Chico é apelido de Francisco. Aí eu é, fiquei, é como verdade. assim? Acontece Mas mesmo. não, mas assim, é uma loucura. Eu vim descobrir recentemente que Sônia é apelido de Sofia. Hã? Sônia é Sofia. Não, mas não são nomes diferentes? Chegou pra gente como nomes diferentes, mas pra ele não existe. Assim, Sônia é apelido de Sofia. Entendi. Tanto, outro interessante, por exemplo, Ania. Tu acha que Ania é apelido de quê? Ana. Anastácia. Tá, ok. Eu consigo ver um encurtamento de Anastácia pra Anya, mas também meio estranho. Pra mim o que me pegou foi Sônia, mas de É, resto. Sônia achei bizarro. Enfim, e aí a gente tem.
Spring 2014. Spring é o que mesmo? Eu esqueci de novo. Primavera. A primavera, muito que bem. Eles estão em Montreal, né? E assim como a Sveta apostou, o William vai ganhar. E a gente tem essa cena do vestiário que eu acho que eu mencionei até no nosso primeiro episódio, comentando em termos gerais da série, que o William me dá medo nessa cena, porque ele está inspirando ali os jogadores com tanto ímpeto de ganhar, né? Com tanta raiva, com aquela vontade, aquela coisa do esporte que eu não consigo me relacionar, tá? Que eu sou zero competitivo nesse nível, né? Mas essa ira, essa fome pela vitória e gente como o Connor se transforma, né? Porque depois que a gente conheceu quem é o Connor, o ator, né? E a forma que ele se apresenta ao mundo, porra, é muito diferente, né? Incrível. No E total, eu peguei um GIF pra colocar num dos cortes, e eu fiquei assim, assustado, porque eu não lembrava. Eu fiquei, nossa. E depois, quanto mais a gente tá sendo exposto ao Connor, como você falou, assim, que ele é tipo a pessoa mais fofa da face da Terra. E é, naquela cena, tu falou assim, né? Você fica tenso, assim, você fica, caraca, o que que é isso? E isso, assim, cara, ele é muito bom, assim, porque naquela cena você realmente você se sente intimidado. E também, eu não sei, assim, a sua impressão, mas quando eu penso, tipo, um ambiente onde só tem, tipo, todos aqueles homens, assim, e é filmado de uma forma que é muito acachapante, porque eu acho que é isso, é a sensação, assim, de você ver, tipo, olha, esse personagem. É um contraste muito grande, né? Esse personagem que tava, sei lá, apanhando, sofrendo, olha como ele tá agora. E ele tá numa é, posição assim de, não, eu vou exigir respeito. Eu vou aqui, eu conquistei, eu cheguei, então é uma cena muito carnal, assim. E é é, filmado como isso. Tem closes na cara dele e todos os músculos estão, assim, é. sendo usados e é quase uma coisa bestial, assim. É quase como se tivesse uma besta ali. Exato. É efeito do esporro que ele recebeu do pai, é efeito também da inspiração, de certa forma, que a Sveta deu lá no banheiro, em que ela analisou todo o cenário e disse que isso seria possível, né? E eu acho que justifica também a ausência dele por esses 6 meses, em um momento em que o William ele focou realmente em ganhar, né? E ali é a recompensa de tudo isso. E, paralelamente, a gente está vendo o time do Shane assistindo ao jogo, né? Uhum. E é muito legal porque no livro fala que ele tá em casa. Então, eles terem adicionado, assim, essas pessoas é muito bacana, porque eu acho que mostra, assim, que como, de certa forma, o Shane é querido. Você Uhum. não tem tanto acesso ao William com os colegas de time. E com o Shane você tem, assim, e é sempre muito falado, assim, como o Shane, ele é meio que o jogador de ouro do Canadá, ele é muito querido por todo mundo adora Uhum. ele. Então isso é muito bacana, assim, você ter essa concepção dentro da série, que todo mundo. Ele não me parece, assim, que é muito da natureza dele querer estar presente nessas reuniões, mas você vê que É. ele é sempre convidado e que ele tá sempre cercado. E no The Long Game, eu acho que não é um spoiler porque é muito breve, mas a gente vê que o Ilha era essa figura, né? Foi por muito tempo a pessoa presente que puxava o time, que estava em todos os rolês e tal. E aí isso vai se tornar uma questão. Aí o spoiler que eu não vou dar, The Long Game a gente comenta sobre isso. Sim. Mas nessa sequência, então, a gente tem ali o momento que o time do Ilha ganha, então, e tem aquele close muito bonito no rosto do Shane, ele com os olhos marejados, né? E dando um sorriso muito discreto, muito tímido. Ele estava ali no meio dos companheiros dele, né? Mas eu fiquei pensando, né? O que estava passando na cabeça dele? Acho que um pouco de orgulho pelo Ilha e felicidade pela conquista dele. Fiquei pensando, será que também passou por ele ali, tipo, que poderia ser o time dele que estava naquele momento, então um misto de felicidade pela conquista do outro, mas isso aqui é esporte, rivalidade, rivalidade ardente por um motivo, a série, então acho que é muitas coisas que passam ali na cabeça, e eu não lembro como que isso é descrito no livro, se tem alguma menção específica ao que ele está pensando nesse momento. Você se lembra? No livro,
No livro, a gente pula essa cena e já começa na cena da premiação, que a gente vai comentar logo em seguida, mas a Verdade. gente só tem acesso ao Shane pensando que ele estava muito preocupado. Ele está preocupado agora porque o William está atrasado, que ele estava muito preocupado quando eles estavam na Rússia, mas que ele se sente muito feliz e orgulhoso pelo William ter levantado a taça e que ele até chorou. Uhum. E que foi a última vez que eles se falaram, né? Que foi em janeiro de 2014. Então foi há 6 meses. E, e aí a gente tem acesso à cena deles na premiação. E aí eu queria fazer um adendo, que essa é a primeira cena, no livro pelo menos, que a gente vai ter acesso a, ao crime contra a moda que a autora faz. Porque e isso é uma discussão que a gente vai ter também durante o The Long Game. Mas Ah. nessa cena ela descreve que o William chega na premiação usando um coque. Ai, meu Deus. Não, eu lendo não imaginei nada disso, tá? Eu ignorei, assim como no segundo livro eu ignorei tudo que era de novidade ali. Eu falei, não aceito, tá? A imaginação é minha e eu vou seguir convicto ao que eu acho mais adequado. É, assim, um pequeno spoiler também pro pessoal. É uma grande discussão que tem sobre o segundo livro é porque, como eles são mais maduros, o Shane, ele passa o livro inteiro com coque. Então ele usa um coque samurai pra piorar as coisas. E aí todo mundo que lê fica tipo, eu vou ignorar esse coque samurai. É. Não faz sentido, mas é engraçado. Eu não lembrava, assim, que nesse livro já tinha, assim. Então me parece que a autora, ela realmente gosta de homens com coque. Ai, não, eu escolhi ignorar, gente. E aí a gente tem a cena da premiação, né? Onde eles vão apresentar o prêmio de melhor companheirismo e tal, e tem todo o Ilha brincando com o Shane, meio que tirando o Shane ali de uma posição confortável pra ele. Uhum. É, como foi pra ti, assim? Ah, eu lembro que no livro tinha uma descrição mais longa da ansiedade do Shane. Acho que não só pelo Ilha estar atrasado, né? E eles iriam entrar no palco em tipo segundos e meu Deus, cadê ele? O que que eu vou fazer? O que que, né? Aquela coisa ali de fazer dar certo. O Shane é uma pessoa muito certinha, né? Muito pontual, bonitinha assim. Mas também um reencontro, né? Então, são 6 meses ali de total ausência, em termos de diálogo, né? E eles estariam ali juntos novamente com um texto, aquele texto que já é passado para eles, isso existe em toda a premiação, tanto que os atores encenam de uma forma meio engessada, né? Tipo, ah, posso tirar uma selfie? Ah, ai, me dá o seu número para mandar. É uma coisa meio tosca, né? Porque de Sim. fato é. E já existe o desconforto ali, né? Aí tem aquela passada de mão nas costas, depois a gente vai para a cena do banheiro, que tem, eu tenho muita coisa para comentar nessa cena do banheiro. Então, Então vamos fale pra suas cena. percepções. Vamos pro Já banheiro. vamos, então. Bom, então o Shane tá chateado porque o William sumiu por 6 meses, né? Mas o que eu tenho mais aqui, eu acho que para falar é sobre essa, como posso dizer, essa forma de deixar mais explícito uma situação meio submissa versus dominador dentro da relação deles, né? Que a gente já viu alguns indícios quanto a isso, né? Mas essa cena é totalmente isso. Eu acho que é um prato cheio para quem tem esse tipo de fetiche, enfim, gosta de pensar nesse tipo de fantasia, né? Então ele pede para pedir carinhosamente, né? Enfim, tem toda essa questão aí e aquela as falas sexuais dele, né? É, e essa questão também de submissão e etc. Ao mesmo tempo que eu acho que ela é bem pontuada em alguns momentos, ela não chega a ser tão desenvolvida dentro da cultura ali do que a gente consegue deslumbrar de uma cultura mais BDSM, né? É muito superficial. Eu não sou um grande conhecedor,
tá? Mas ao mesmo tempo, a minha sensação é que a autora e a série também, de certa forma, entregam um pouco disso, mas não desenvolve, não vai muito além disso e muito além de posicionar ali, de repente, o que é o personagem ativo, o que é o personagem passivo, sabe? Como se esses papéis estivessem intrinsecamente conectados com uma situação de submissão e etc. Enfim, é o que eu fiquei pensando hoje, reassistindo essa cena especificamente. Eu queria até te ouvir. Qual que é a sua visão sobre isso? Não, você falou dessa questão do BDSM, eu fiquei pensando assim, é, na série, eu sinto que essa cena ela tem um peso muito maior. Eu não sei se é porque a gente vê, assim, a Uhum. gente tem uma visualização e no livro é meio tratado como tipo, tá, qualquer outra quarta, assim, sabe? Tipo, É. que tesão, pronto, tá bom, sabe? É meio assim. Na série, eu fiquei meio. Me incomodou um pouco, sabe? Eu tava assistindo e eu fiquei incomodado. Eu fiquei. Por que eu tô incomodado, assim? Uhum. Mas é como você falou, assim, talvez seja uma questão de afinidade do que cada pessoa curte, assim. Eu acho que eu ainda tava meio hipnotizado com o Ilha, com o Conan sendo aquele Ilha mais bruto, e eu fiquei assim. Hum, sei. Eu não sei, assim, até que ponto, assim, é excitante ou é, tipo, degradante. Eu ficaria numa posição meio de, tipo, meu parceiro, vá à merda. Ia sair. Eu pessoalmente também, tá? Eu falar, não, aqui comigo não é assim não, tá? Né? É, Mas mas, assim, eu acho que, de novo, eu acho que volta para aquela relação deles de o quanto eles tiveram espaço, assim, para desenvolver esse diálogo e o é. quanto isso é permitido também, como você falou, assim, dentro de um role-playing, de uma fantasia. Porque dentro do sexo eles são pessoas que eles exploram muito mais do que talvez por fora. Na série Uhum. eles conversam um pouco mais, no livro não tem nada assim. Mas é uma cena que ela é muito impactante. Eu acho que é uma das principais cenas sexuais. Porque, de novo, a gente coloca assim sexual, mas não tem nada de sexual, né? Eles É, não o teor chegam a é fazer sexual, nada, mas eles só se não, você não vê a beijam. bunda de ninguém, digamos assim, né? Não tem nada, assim. Eu acho que eles se beijam, no máximo. É. E no livro, é uma cena um pouco mais chula, mas na série eu fiquei meio impressionado, assim, porque ao mesmo tempo que tem um teor muito duro, é uma cena que ela ainda é muito classuda, porque como assim, não acontece nada, então é só na insinuação, sabe? Uhum. Mas é uma cena, pra mim, pelo menos, é uma cena que incomoda. É, eu não gosto muito não. Eu gosto muito da parte do, eu leio agora o New Yorker, né, o jornal lá e ai, é entediante, meu pai também lê, então ah, o boring is genetic, alguma coisa assim, né? Dando a entender que como traduzir isso? O quão entediante o Shane é ou pode ser, de certa forma, É genética, porque o genética, pai né? dele é igual. E tem também essas trocas sobre acordos de quem ganhar um MVP, né? Do que vai acontecer, o que vai fazer. Mas acaba com um beijo tanto afetuoso, né? Que é um acalanto no nosso coração shipper, né? Que está acompanhando esse casal se desenvolvendo nesse momento de ausência que a gente acabou de acompanhar, né, das sequências anteriores. E aí é realmente um beijo que eu coloco como afetuoso. Então, tem essas cenas e essas trocas sexuais em termos de tom, né, mas termina não naquela interação tão carnal, eu achei mais Uhum. romântico, de certa forma. E aí eu acho que isso difere muito do. Porque a gente tem acesso também à próxima cena, que é talvez uma das cenas mais famosas assim da série, que Uhum. é essa interação sexual que eles vão ter no quarto. Que no livro eu fiquei decepcionado. Porque, de novo, eu acho que o autor da série ele entendeu bem assim o potencial desses dois momentos, porque na série, no livro é só meio tipo, e eles transaram, E acabou. assim aconteceu. Tem a questão lá da vodka, do Ilha falando, tipo, essa vodka que é boa. Mas Uhum. na série tem tão
tem tão mais. Inclusive a cena da cueca, para quem já assistiu, não tem no livro, não. Tá? Uhum. Inclusive, se eu não me engano, ah, eles falam que essa foi a primeira cena que eles gravaram, não foi? Exatamente. Foi a primeira cena da série que eles gravaram. Bom, quem não tem esse contexto de como coisas são gravadas no audiovisual, é raríssimo produções que são gravadas de ordem cronológica quanto ao que vai ser exibido, né? Tipo assim, a ordem ali das cenas dentro de um episódio. Normalmente isso é feito por logística, então tipo assim, a gente vai para tal locação, então a gente vai gravar tudo que acontece naquela aquele local, sei lá, num trailer, num parque de diversões, mesmo que se vai ser exibido, sei lá, nos últimos episódios. E tem uma questão também de que aí eu acho que é uma decisão muito mais do diretor, da intimidade dos personagens, dos atores entre eles, mas também dos atores com seus próprios personagens, né? E aí a decisão foi essa, de que essa seria a primeira cena da série que foi gravada. E aí existe uma teoria dos fãs que se não fosse a primeira cena, o Connor ia cheirar a cueca. Eu acho isso engraçado, eu concordo, tá? E eu acho que ia adicionar ainda mais um teor, tipo assim, é o que eu falei, né? Já tá ali, né? Então bota pra torar mesmo. É uma profissão muito interessante, né? Imagina você chegar, tipo, e galera, chegamos aqui, terça, 3 da tarde, acabei de comer um sanduíche, todo mundo nu. Só um É, tapa-sexo. Então, assim, mas, de certa forma, eu acho que é o zeitgeist, assim, da série, que é tipo, pode até ter começado com uma coisa sexual, mas o que você tá ficando aqui vai ser muito mais a interação deles. exato. E aí tem também a cena, assim, aquela cena deles tentando conversar Uhum. no pós-sexo, que pra mim é uma das cenas, assim, mais íntimas também. É. De E novo, acho que desconfortável ao mesmo tempo, né? sim, porque você vê assim que nenhum dos dois, por mais que o Shane ele esteja tentando ali desenvolver um diálogo, você vê que é uma situação que nenhum dos dois tem repertório suficiente para falar ou para Uhum. saber. E aí, de novo, eu acho que a gente assistindo assim, enquanto pessoas que cresceram e tiveram várias interações sociais, a gente fica tipo, meu Deus, mas por que que você não fala? Fala alguma coisa, fala isso, fala aquilo. E aí você lembra assim, não, mas eu já tenho 21 anos. Uhum. Há É, 6 meses é. atrás o menino tava na Rússia levando esporro. Então, assim, você fica. Será que é desconfortável? Claro, assim, no livro, porque é uma escolha narrativa, é um slow burn, né? Não, É. não pode entregar o ouro de bandeja, mas eu acho que para os personagens você fica assim, cara, esse desconforto é porque eles não sabem, não é uma questão assim, pelo menos a minha interpretação, não é uma questão de maldade. Uhum. É uma questão que eles não sabem o que fazer. E eles não Uhum. estão ainda, talvez, no momento assim de vulnerabilidade, de assumir um pro outro, de tipo, olha, eu não sei o que é que eu faço aqui. O que é que a gente pode fazer agora aí? É. Vamos conversar aqui. Porque também tem essa história do, assim, eles ainda estão no mood, a competição entre um e o outro ainda é uma coisa que excita muito eles. Então, É. até que ponto também, assim, para uma satisfação carnal, para uma satisfação de até a intimidade deles sempre surge depois do sexo, o quanto também eles não querem assim alimentar ainda mais isso, porque num primeiro momento é o que tá funcionando para eles, né? É, Eles não tinha transam e pensado depois nisso. conversam. Uhum. Não tinha pensado nisso. Muito Tanto bom. que tem aquela cena lindíssima do Shane, e triste também, falando Ah. assim: ah, a gente nem beijou, né? Até aqui nas minhas anotações falar disso também. Mas antes, voltando só um pouquinho, a gente vê o Shane. O Shane é meio. Não vou falar que ele é intrometido, né? Mas ele gosta de dar umas assuntadas, né? A gente vai ver isso em vários momentos da série, ele fazendo algumas perguntas ali. E ele tenta assuntar sobre a Rússia, né? E pergunta, né? Verão, né? Tal. Você vai voltar para a Rússia? Mas por que você vai voltar para a Rússia, né? Tipo assim, acho que, claro que o William tem esse desconforto desde há muito tempo, né? Mas acho que essa pulguinha atrás da orelha, ela vai começar a coçar cada vez mais e com perguntas como essa, né?
A gente vai ver isso no último episódio lindamente, mas ele responde que, it's home, então é o meu lar, né? Tipo assim, é onde eu tenho que voltar, né? Eu tô acostumado, né? Eu moro lá. Então, essa relação do William com o seu país vai ser algo muito importante daqui pra frente, né? E sim, essa cena do elevador. Eu esqueci de comentar isso, né? O Gabriel, você como psicólogo, eu gosto muito das suas análises comportamentais, né? Como o Shane, ele apaga a mensagem, né, nesse episódio, tipo assim, vou mandar, não mando. Escreve e deleta. Eu acho um excelente uso de recurso narrativo para de forma um pouco mais expositiva, mostrar o que o personagem está pensando e querendo, né? O que ele está intuindo. Mas não posso deixar de reparar como esse menino não consegue se comunicar mesmo, né, cara? Ele não passa essa barreira e não fala o que de fato ele quer falar. É porque, assim, você falou dessa questão de análise, e eu fiquei, ih, caraca. Mas pensa tu tá na posição, assim, dele, de É tipo, difícil. você tá no esporte onde não tem, onde ele talvez não sinta que tenha muita abertura. E Uhum, aí chega uma pessoa que é interessante, né? Tá ali, ui, quero conhecer mais. Sendo que ao mesmo tempo é como a gente comentou assim no piloto, o Ilha, ele é um personagem seco. Por mais que ele seja seco. uma pessoa engraçada, ele é de respostas secas. Então, eu fico pensando assim, é porque uma coisa que a gente fala muito na clínica é de, certo, a gente tem que desenvolver novos comportamentos para lidar com situações, mas o trabalho do psicólogo também é identificar situações favoráveis, assim. Não é Uhum, tipo, você chega, sei lá, com queixa de eu tenho medo de elevador. Aí eu falo, tipo, não, eu vou te jogar. Você tem que entrar em elevador, não é isso. aham, Tem que ser confortável, eu tenho que garantir para aquela pessoa que tá ali que aquele comportamento ele vai ser reforçado e que vai ser ok. Ela vai passar uhum. por um grau de desconforto, mas vai se estabelecer que, ó, imagina você chegar nisso com uma pessoa que te dá patada. De fato, né? E E aí volta para aquela questão assim do, será que ele não foi porque ele estava acostumado a isso? é, Eu também não sei. Esse é. seria o momento da sessão que eu falaria. Então a gente se vê próxima semana? Você pensa um pouco nisso? Ai, babado. Deus, tire todo o sofrimento do coração desses meninos, Shane e Ilha, por favor. E aí, assim, no livro, essa cena que ele escreve a mensagem, no livro ele só pensa, né? Ele fala, Uhum. a gente nem. Mas eu lembro que eu assisti na série e eu fiquei assim, caraca, pesado. Nossa Pesado. senhora, que dor. Que horrível. Muito mais interessante na série, nesse sentido, É né? uma angústia. Esse É, episódio, assim, ao mesmo tempo que tem muita intimidade, ele tem muita angústia. Você fica assim, é. caraca, que merda. E aí o público fica o quê? Seco, né? Porque o próximo episódio não é sobre eles, né? Não diretamente, pelo menos. Golpe baixo isso Então, aí. então o público fica como? Triste, né? Então, se você está aqui acompanhando o nosso podcast enquanto está saindo a exibição da HBO Max no Brasil, você vai sentir saudades dele e novamente, mais um uso de recurso narrativo. Eu acho ótimo que a inclusão do Skip foi feita justamente nesse passo da história, não só porque faz sentido da construção desse universo que eles estão fazendo, mas também é bom a gente sentir essa angústia, né? Ficar um pouco choroso ali, terminar o episódio e ficar encarando a televisão escura, né? É bom, é produtivo. Eu, assim, a gente tá acompanhando semanalmente, né? Então, eu passei uma semana assim, eita. Ainda bem que eu tava lendo o livro, porque eu fiquei, tá, eu sei o que é que vai acontecer, mas eu fiquei, ei, Dói. lugarzinho ruim, viu? Dói. E aí, assim, acredito que a gente vai terminar, mas só antes de terminar, tem uma informação muito bacana que eu peguei. Hum, Que eu trouxe a questão dos direitos LGBTs na Rússia e como está sendo, e, assim, voltando de novo ao grupo, no quarto episódio tem a música do grupo Tatu, né?
É no quarto ou no Uhum. quinto? É no É quarto. no. Ih, agora você me pegou. É no quarto, eu acho. É, no quarto, então tem a música All the Things She Said, e aí voltou a explodir nas redes sociais e tal. Então, só que assim, uma coisa que tava muito se comentando é que esse duo não tava divulgando nada. E aí depois descobriram assim, ah, tá, é porque elas não podem, porque Não elas moram podem. na Rússia. Então, né, elas não podem falar. Essa série tecnicamente não pode existir. Então eu fui pesquisar, assim, será que os russos estão assistindo e o que é que eles estão achando? Especificamente pessoas russas, porque o William é russo, né? Se as pessoas não sabem, o russo ele é usado como uma língua franca, então tem muitos outros países que se falam russo, mesmo as pessoas não sendo russas. Uhum. E aí tem um agregador deles, que é o equivalente ao, sei lá, o nosso IMDb, ou o nosso, aqui no Brasil, o Adoro Cinema, mas que Uhum. é o agregador deles, que é o Kinopoisk, Hum. que a série tá com 47 mil reviews e com nota Uau! 8,4. E aí eu fui pesquisar, assim, eu fiquei tipo, ué, como assim? E aí eles falam, tipo, a série ela pode existir, assim, ela não é exibida lá, eles acessam pelo Telegram e por outros canais, Uhum. mas, por exemplo, aí falaram assim, ah, mas por que que tá então nesse agregador? Aí colocaram, porque no agregador em momento nenhum coloca que é uma série que tenha LGBT. Então não tem Hum. cena deles próximos, não tem nada. Lá tá só, é um romance e é de esporte. E aí Uhum. uma coisa que eu achei muito interessante é que como tem 47 mil reviews, eu fui pesquisar, pô, quanto é que tem no IMDb? Porque eu não sei se as pessoas têm noção, mas tipo, eu acho que tem um episódio da série que ele tá avaliado como um dos melhores episódios, o pessoal foi em massa, então tem Uhum. uma movimentação muito grande. O IMDb tá com 78 mil. Caramba, então É é um realmente número muito expressivo. significativo de pessoas que estão assistindo essa série. Pirateada, claro, assim, não vai Aham. chegar lá. Assim Eles como a também. HBO que não me escute, né? Mas a HBO sabe, ela tá brincando com isso toda a legenda divulgando a série. A gente também tá assistindo pirateado. Fale por você. Eu não atesto nada. Eu estou apenas Ai, comentando. enfim. Não, mas assim, eu achei isso um dado muito bacana, porque tava se tendo muito essa discussão, né, também de é uma série que é uma propaganda russa ou não? Eu acho que não, porque toda cena na Rússia e todo personagem russo é meio miserável e é Exato. tipo, vamos sair daqui o mais rápido possível. Mas eu entendo de onde possa vir essa concepção, mas eu quis trazer esses fatos assim só mesmo para acrescentar a conversa, porque é um personagem que muito da personalidade dele é ser russo. Uhum. É. Não, nada a ver isso de ser uma propaganda. Maravilhoso. Mais uma vez você trazendo. Você, que é um homem eslavo, né? Não sei se o nosso público sabe, mas um homem eslavo, nascido e criado na Rússia, né? Rússia O traço eslavo Ceará, mais pardo do mundo. trazendo muita informação. Mas, enfim, quero agradecer você que está aqui com a gente por acompanhar mais episódios de Fora de Quadro. É uma produção meridiana e aqui a gente vai ter essas pequenas temporadas destinadas a algumas produções, neste caso aqui sobre rivalidade ardente. E se você gostou, convido você a se inscrever para acompanhar e deixar o seu like ou avaliação a depender da plataforma em que você está conectado aqui conosco. Siga a gente também no Instagram e no TikTok, @ripardo.psi e @Sérgio Denez. Todas as informações vão estar na descrição. É isso aí, a gente retorna na próxima semana para falar sobre o episódio 3, sobre o nosso querido casal Skip. E siga também o Meridiano, um veículo independente sobre sociedade, cultura e comportamento. Você encontra a gente como leia.meridiano no Instagram ou o Meridiano nas demais redes sociais. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.